Olá pessoal, novamente sejam todos e todas bem-vindas ao nosso curso de Excel, Pílulas do Conhecimento, né? Então vamos lá. Nessa aula 10 aqui, nós iremos trabalhar com dados. Então hoje nós vamos utilizar a ferramenta Power Query, uma ferramenta muito poderosa quando nós falamos aí na base de tratamento de dados. Quando você está trabalhando com Excel, essa ferramenta já é nativa do Excel, ela vem com Excel e aí qualquer Excel que você estiver trabalhando, 2016, 2019 e outros, você vai ter essa ferramenta já instalada no seu programa. E aí o que ela faz? Na realidade, nós vamos trabalhar com tratamento de dados, então hoje nós vamos ter o básico de Power Query. E essa ferramenta também é utilizada no Power BI, olha que interessante. Lá no Power BI, quando você vai importar dados para o Power BI para gerar um dashboard, você utiliza a ferramenta Power Query de início ali já para trabalhar com esses dados. Mas antes disso, vamos entender um ponto. Vamos abrir aqui a minha pasta de arquivos, vocês devem estar vendo aí. Nós temos aqui arquivo de Excel, que é um arquivo do tipo XLSX, então esse é um arquivo do tipo de Excel, é uma planilha que eu criei no Excel. E eu tenho aqui um cliente.csv que será disponibilizado para vocês possam fazer a prática disso, né? Não apenas visualizar. Tem o cliente 1 CSV, tem um dashboard finalizado, que aí já é o nosso projeto final, tem a loja CSV e tem o produto loja CSV. Olha que interessante. Quem me trouxe esses arquivos CSV aqui? Normalmente quem trabalha no banco de dados, ou aquela pessoa que é responsável pelo ERP da empresa, ou alguém que falou, olha, esses são os dados que eu quero que você faça a análise, que você transforme, que você limpe, que você organize, né? Nós tivemos uma aula de ETL, lá entendemos que nós temos a etapa de extração, de transformação e de carga. Nós estamos aqui numa etapa de transformação, nós vamos organizar esses arquivos, certo? Então vamos lá. No meu computador não aparece esse CSV aqui, ó. Então vamos usar esse exemplo aqui, né, que muitos não conseguem visualizar esse ponto .csv que indica o tipo de arquivo que eu tenho. A ponto .xlsx é do Excel. Eu posso ir em cima que ele automaticamente vai mostrar qual é o tipo de arquivo. Pode ver que está escrito arquivo de valores separados por vírgulas do Excel, ou seja, é um arquivo separado por vírgula ou ponto e vírgula e nós vamos entender isso. E se não aparecer esse CSV aqui e eu quiser e eu falar, não, mas eu quero que apareça. Eu quero que apareça esse CSV ou esse XLSX. O que eu vou fazer? Aqui na minha pasta, né, na minha área aqui que eu estou trabalhando com os meus arquivos, eu tenho a opção exibir aqui na parte superior. Então eu venho aqui na opção exibir e aqui no cantinho direito, na parte superior, eu tenho aqui um flag, extensões de nome de arquivos. Se eu clicar e tirar esse flag, as extensões somem, percebam que as extensões sumiram. Se eu clicar e colocar o flag, as extensões aparecem. Então é assim que eu mostro ou oculto as minhas extensões, ok? Vamos compreender a estrutura do arquivo CSV? Clico com o direito, em cima de qualquer um dos arquivos CSV, vou abrir aqui a loja, ok? Clico com o direito, editar. No editar eu vou abrir o meu bloco de notas. Olha lá, ele abriu o bloco de notas. Perceba que tem o bloco de notas aberto. Vou aumentar um pouquinho aqui meus dados, né? Para que você consiga enxergar código, ponto e vírgula. Nome, olha que nome, ponto e vírgula. Cidade, ponto e vírgula. Então esse é um tipo de arquivo separado por ponto e vírgula, né? Não por vírgula. Mas na realidade, na maioria das vezes, você vai encontrar arquivos separados por ponto e vírgula. Por que essa separação? Para saber que código é um campo, nome é outro, cidade é outro, bairro outro e cliente CPF é outro. E assim por diante. Os dados também estão separados por ponto e vírgula. Então eu consigo organizar. Por isso nós chamamos esse tipo de arquivos semi-estruturado, ok? Eu vou fechar então aqui, né? E vou lá para o meu Excel agora. Então lá no meu Excel, o que eu vou fazer? Vou carregar esse arquivo para dentro do Excel. Vou usar a ferramenta Power Query? Vou, mas vamos iniciar então aqui do básico. Página inicial, inserir, layout de página. Então perceba que eu tenho todos os meus menuzinhos aqui, minhas abas, né? Eu vou vir na opção dados aqui, ó. Na opção dados, eu tenho obter dados externos. Eu tenho de arquivo do Excel, de texto CSV, ó que legal, então eu quero de texto CSV, concorda? Do XML, do JSON, o que é do JSON? É um arquivo semi-estruturado também.
E o mais interessante, posso trazer direto do banco de dados, fazer a conexão direto lá com o meu banco de dados ou da web. Que da web? Uma página que eu tenha da minha empresa que tem uma tabela, que tem algum dado lá que eu queira trazer para dentro do meu Excel de forma automática. Também consigo, num próximo vídeo nós vamos aprender isso daí. Vou vir aqui de arquivo, vou clicar em texto CSV, então obter dados de arquivo de texto CSV. Automaticamente vai abrir uma janelinha para que eu selecione o meu arquivo, importar dados aqui, tá vendo? Vou lá na pasta onde está o meu arquivo cliente, perceba que eu tenho cliente, cliente 1. Vamos chegar lá o porquê que está separado. Vou abrir primeiro o cliente e vou clicar em importar. Já abre o Power Query? Não, abre uma segunda janela, que é uma janela antes da ferramenta Power Query ser aberta, que também é importante. Nesse caso eu tenho aqui origem de arquivo, tá vendo? No Brasil, nós temos dois tipos de origem de arquivo. Eu tenho europeu ocidental, ok? Que é o tipo de arquivo. Lembra lá o seu teclado? O seu teclado ele não é um tipo C-cedilha, não sei o que. Isso é a origem do arquivo, é a forma que o meu arquivo está codificado, ou seja, meus dados ali dentro estão codificados, tá? Então aqui normalmente nós temos o europeu ocidental e nós temos também a opção UTF-8, tá? Então nós temos uma opçãozinha aqui, ó, vou tentar trabalhar aqui e trazer ela vai estar para baixo, aqui, UTF-8, percebeu? Essa opção UTF-8, ela também é uma opção de código de origem, né, do Brasil. Ah, mas por que isso? Porque muitas vezes você pode pegar um dado, um arquivo que foi extraído de fora, lá, chinês, ou coreano, ou báltico, né? E aí você tem que saber qual é a origem. Normalmente o Power Query, ou seja, essa inicial aqui, essa janela inicial, ela já traz, né? Ela já olha o arquivo e fala, opa, essa origem é essa. Então, se você achar, muitas vezes vem errado, né? Então vamos pensar aqui que ele veio como estônio, né? Vamos pensar aqui então qual que eu estou usando? Europeu Ocidental Windows, né? Que é esse daqui, ó, Europeu Ocidental DOS, tá vendo? Europeu Ocidental Windows, que é a 1252. Vamos supor que veio errado. Clicou aqui, ó. Olha o que ele faz, ó. Ele não traz os dados. Por que ele não trouxe os dados? Porque a origem do arquivo, o tipo de codificação do arquivo está errado. Então eu vou vir aqui e vou achar aquele 1252, né? Não é esse que eu estou trabalhando, ó. Então vamos lá. Nós vamos descer aqui, então, Europeu Ocidental, Windows, tá vendo? Cliquei e pronto. Se eu colocar o TF8, será que vai ficar igual? Vamos ver? Vamos lá no TF8. E a gente fala, pô, mas isso é importante? É importante sim. Olha o TF8, como que mudou o tipo de arquivo meu. Percebe que no acento aqui, Vila Tibério, aqui, ó, não está aparecendo o acento e sim aparece um caractere especial. Então, se eu tenho alguns acentos, algumas informações, pode acontecer errado. Então, aconteceu isso, você tem que descobrir da onde é o seu arquivo, ou seja, qual é o tipo. Ou você escolhe, como eu disse, o UTF-8, ou você acha o 1252, né? Vamos achar ele lá, que é o europeu ocidental. Opa, vamos subir aqui em cima, do tipo Windows. Ah lá, meus arquivos voltaram ao normal. É importante a gente saber isso, tá, gente? Porque pode acontecer algum erro e você já sabe como consertar. O arquivo é separado por ponto e vírgula. Olha lá, ponto e vírgula. Eu vou mudar para vírgula. Olha o que acontece. Nome, ponto e vírgula, tá? Juntou tudo numa coluna só. Porque o meu arquivo está separado por, que é o delimitador, ponto e vírgula. Ok? E esse com base nas primeiras 200 linhas é a detecção do tipo de dados. O que é o tipo de dados? Nome. O nome é texto, A, B, C, D, E. CPF é número, 1, 2, 3, 4, né? Mas e se o CPF tivesse ponto, vírgula, eu não poderia pôr como número, ele teria que estar como texto, né? Porque aí é número e texto junto. Idade é número. Bairro, texto. Gênero, texto. Ok? Então isso é o tipo de dados. Sabe o que ele faz? Ele se baseia nas primeiras 200 linhas. Então ele toma como base as primeiras 200 linhas, ou seja, os primeiros 200 registros para ele mesmo falar, ó, esse é do tipo texto, esse é do tipo número e assim por diante. Agora nós vamos para o Power Query. Mas antes de ir para o Power Query, nós vamos ver o seguinte, tem duas opções aqui embaixo, ó. Carregar, percebe aqui na janelinha nossa, ó, vou jogar ela para o lado. Então aqui do meu lado, aqui, ó, carregar, certo? Carregar e transformar dados. Você sabe o que eu vou fazer com essa planilha aqui? Eu vou carregar ela.
Eu não vou abrir o Power Query. O que ele vai fazer? Ele vai abrir direto no Excel. Olha lá que legal. Ele abriu aqui uma caixa de consultas e conexões e abriu meu arquivo direto no Excel. Organizadinho, bonitinho, tudo certo. Com título, com os nomes, tudo separado, certo? Perceba que eu tenho do arquivo 2, da linha 2, até a linha 101. Então significa que eu tenho 100 arquivos, ok? E um ponto importante aqui que eu quero que você perceba, eu vou dar uma aumentada aqui, é isso daqui, ó. Perceba que eu tenho duas linhas a mais aqui que estão em branco, 102 e a 103. Olha que legal, eu tenho duas linhas em branco. Vamos enxergar isso agora e aí nós vamos entender o porquê que eu estou falando para você perceber que eu tenho duas linhas em branco. Olha aqui, ó, minha tabela ela tá maior, ok? Na hora de importar essas duas linhas eu dei Enter ali e ela ficou em branco. Tá, vou voltar então aqui para minha base, né? Então eu tô com o meu Power Query, com o meu Excel aberto. Só que chegou o rapaz lá do TI e falou assim, ou do banco de dados, ou o meu chefe, ou qualquer outra pessoa e falou assim, olha, Miguel, eu preciso que você coloque o restante dos arquivos da filial 1, dos clientes, né? Eu não enviei, eu só enviei a tabela cliente, tinha cliente 1, e aí você tem que colocar junto aí para você fazer sua análise de dados, né? Se eu importar ela direto, ele não vai importar aqui 102, 103, 104, ele não vai importar direto, ele vai abrir uma outra pasta de trabalho, uma outra planilha com os clientes 1. Quer ver? Vamos fazer isso? Dados, obter dados de arquivo de texto CSV. Ó, não é a cliente 1? Então essa é a outra tabela que o meu chefe ou que o meu cara da TI acabou de enviar para mim, certo? Então, cliente 1. Vou clicar em importar. Vou clicar novamente aqui em carregar, tá? No botãozinho carregar de novo aqui da janelinha. Vi que tá tudo certo, né? Já entendi. Olha que legal o cliente 1. Ele tá como TF8. Olha como é diferente, percebe? E se eu mudar... E por que tá com TF8? Por várias coisas. E perceba que agora aqui o meu dado aqui, ó, meu dado sensível, né? Ele tá com ponto, ó, tá um número, ponto, número, ponto. Então tá, então já tá diferente esse dado, concorda? Não é o mesmo formato de dados, né? Então perceba que aí entra a parte de transformar, de organizar os dados. Porque os dados estão diferentes, eles não estão iguais, né? Mas sabe o que eu vou fazer? Eu vou carregar de novo. Eu não abri o Power Query ainda. Eu estou carregando direto para o Excel, olha que legal. Cliente aqui na parte inferior, tá vendo? Com as tabelas de cliente que eu tenho 100 clientes, ó. E cliente 1 com mais 22 clientes, porque a primeira linha é o título. Não é isso que eu quero. Eu não quero que essa tabela cliente 1, ela fique separada, eu quero juntar. Então, vamos excluir aqui a tabela cliente 1, ok? E vamos manter só a cliente, ok? Tá, eu tenho aqui, ó, do lado direito, aqui acima da minha imagem, eu tenho duas consultas, tá vendo? Eu tenho cliente e tenho a cliente 1, ok? Vou clicar na consulta cliente 1, vou clicar com o botão direito nela e vou mandar excluir. Eu não quero que ela fique como consulta mais, eu quero que só essa cliente fique aparecendo. Planilha do Excel é uma coisa e consulta e conexão do Power Query é outra. Percebeu que eu apaguei a planilha aqui e não apagou aqui. Então eu tenho que apagar aqui e aqui se eu não quero mais essa cliente 1. Preciso de apagar? Não, posso ir lá no Power Query e apagar direto lá. Vou fechar aqui. Vou novamente em dados, obter dados de arquivo, de texto CSV. Agora eu vou abrir a cliente 1. Importar. Só que agora eu não vou carregar, ok? Eu não quero carregar mais. Se eu carregar vai para lá e vai acontecer a mesma coisa. Eu quero transformar, perceba aqui, ó, segundo botãozinho aqui do meu lado aqui, ó, transformar dados. Eu vou clicar nele. E aí na minha opção transformar dados abre o famoso Power Query. Olha que legal, tenho aqui a minha ferramenta que abriu, que é o Power Query. Então é com essa ferramenta que nós vamos transformar os dados, ou seja, trabalhar com os dados, tá? Então nós vamos fazer várias coisas. Nessa aula nós já estamos terminando, para não se estender muito, nós vamos só ter essa base. E aí nós vamos agora nas próximas aulas aprender a trabalhar com a ferramenta Power Query e organizar. Só que vamos lá, qual era o nosso intuito? Juntar a tabela cliente que tem 100 registros, lembra que na verdade não tem só 100, lembra aquelas duas linhas que eu falei do Excel em branco? Olha elas aqui, ó, tá nula.
Não existe essas linhas. Vamos apagar elas então? Porque é dado nulo, né? Nulo. Como que eu apago essa linha? Eu não quero essa linha aqui. Como que eu posso remover ela? Eu clico nela e venho aqui, ó, remover linhas, tá vendo? Ó? Clico aqui em remover linha superior, inferior, duplicada, linhas em branco, olha que legal, linhas com erro. Eu vou remover o quê? Linhas com erro, linhas em branco, desculpa, linhas em branco. Por quê? Aqui eu não tenho dados em branco, ó. Então vamos ver se ele remove. Vamos descer, ah lá, removeu as duas linhas em branco, que não tem nada, que é nula, certo? Pronto, já organizei, já comecei a transformar meus dados, tá vendo? Então tá, então remover linhas aqui eu tenho várias opções. E aí duplicada, vamos supor que é um cliente que está duplicado, você pode remover também. No caso, nós removemos a linha em branco. E aí, o que eu quero fazer? Ah, eu quero pegar essa cliente 1, ó, e jogar lá abaixo da linha 100 aqui, ó. Abaixo da linha 100 aqui do meu centésimo cliente, eu quero continuar com o cliente João da Silva. E aí eu vou ficar com 122 clientes naquela tabela. Ok. Clico na primeira tabela, que é a que eu quero manter. Vou clicar aqui, ó, na opção mesclar consulta. Opa, mesclar não, desculpa. Acrescentar consulta. Acrescentar consulta, viu? Aqui no botãozinho, aqui na parte superior. Então venho aqui na opção acrescentar consulta. Clico na opção acrescentar consulta. Ele vai abrir uma caixa, ou seja, uma janela. E aí, de quantas tabelas você quer acrescentar? De 2 tabelas? De 3 ou mais tabelas? No nosso caso é 2, não é? Que é a cliente 1. Clica em 2 tabelas. Qual tabela você quer acrescentar? Ah, olha que legal. Ele mostra. Cliente atual é a tabela que eu tô. Então você quer acrescentar a cliente 1. Você não quer acrescentar a cliente atual, você quer a 1. Porque vai dentro da tabela cliente, você vai jogar os dados da cliente 1. Clico aqui e dou OK. Olha o que ele vai fazer. Ele vai pegar aqui, ele vai pôr da 1, né, da 1 até a 100, que é o nosso cliente 100, número 100, o Lucas, e o João da Silva vem para a linha 101. E aí eu tenho até 122, ele já acrescentou. Tá, Miguel, legal. Para finalizar, então, eu quero pegar esses dados aqui e quero ir lá para o Excel, jogar isso numa tabela do Excel. Como que eu faço? Carregar e fechar, olha aqui, ó, carregar e fechar. Ele criou uma tabela cliente 1 com os dados da tabela cliente 1 que a gente tinha aberto, né? 23 dados, mas eu não quero essa tabela. Eu quero somente a tabela cliente. Então eu excluo essa, dou um excluir. Posso até vir aqui em cliente 1, clicar com direito e excluir, certo? Ah, olha que legal. Posso excluir? A consulta cliente 1 não pode ser excluída porque está sendo referenciada por outra consulta. Por quê? Porque a tabela cliente está pegando os dados da cliente 1. Ó, eu tenho da linha 2, vou aumentar um pouco aqui para a gente enxergar, da linha 2, que é o cliente número 1, né? Até a linha 100, que é o Enzo. O João da Silva começa na linha 102, que é a cliente 1, e vai até a linha 123. Pronto, olha que facilidade. E se eu quiser inserir agora mais clientes da 124 em diante, eu vou repetir o mesmo processo, ok? E aí eu não tenho que ficar copiando e colando, olha a facilidade que tem. Gente, vou finalizar por aqui, ok? Essa aula, o intuito dela, ela ficou longa, mas o intuito dela era esse, tá? Iniciar toda essa parte da transformação de dados, entender o que é arquivo CSV e entender exatamente o que são, para que serve essa ferramenta Power Query. E aí na próxima aula nós vamos avançar um pouquinho mais a ferramenta Power Query para trabalhar com essa parte de dados. Agradeço aí a atenção de vocês e vamos estudar aí. Vamos aprender bastante para que a gente possa analisar dados e gerar inteligência para as nossas empresas e gerar resultados também. Muito obrigado e até a próxima aí, pessoal.